Nós estamos gratos a Deus, a presença de algumas pessoas que estão conosco nesta manhã, e estou muito feliz porque tive o privilégio nesta semana falar ao telefone com uma família que eu ainda não conhecia. O nome foi trazido até a mim através de uma outra pessoa, e nós ficamos muito contentes, a Andrea e o Jeremy, que estão conosco nesta manhã. Sejam muito bem-vindos à igreja, viu? Eles moram um pouquinho distante daqui, mas vieram e estão conosco, vieram conhecer a igreja. Ela disse: eu quero conhecer o grupo de brasileiros. Então, depois do culto, tem a oportunidade de dizer: sejam bem-vindos em nome do Senhor, tá bom? Agora, neste momento, nós queremos pedir a vocês que abram suas Bíblias. Não tem alguma música? Abram suas Bíblias no livro de Números, Josué, Juízes, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né? Então vocês vão abrir aqui no livro de Números, no capítulo 13, versículo... nós vamos ler vários versículos, então deixa a Bíblia aberta em Números 13 e 14. Ontem, nós tivemos o privilégio, recebemos uma bênção especial, os jovens da igreja, acompanhados aí do pastor Márcio, e eu mesmo e a Margarete fomos juntos com eles. Quando eu estive no Brasil, lá em Vitória, estava tocando lá a banda The Third Day, e eles então vinham aqui tocar no Verizon Center, ou Nokia, acho que era Nokia Center, ali de Grand Prairie. Então eles recebiam um e-mail deles dizendo que gostaria que eu e a Margarete fôssemos lá revê-los. Mas eu mandei um e-mail de volta dizendo: eu gostaria de levar a banda da minha igreja junto. Só que para isso você tem que me dar pelo menos uns 12 tickets. E eu fiquei esperando a resposta. Eles disseram que estavam trabalhando na resposta, mas para minha surpresa, ontem chegou a resposta: pode vir e trazer a banda, já temos os tickets daqui para eles. Então eu tive que chamar o pastor Márcio umas 2 horas antes do programa. E o pastor Márcio então telefonar para todo mundo. Resultado, nós fomos em 10 pessoas. E foi realmente um programa muito lindo. Além da música, naturalmente um pouco alta para a minha idade. E o Davi disse que me pegou fazendo assim. Realmente eu fiz algumas vezes, estava um pouquinho alto. Mas eu fiquei impressionado com as 2 bandas. A primeira que tocou, e com uma banda visitante, depois a segunda banda, com a letra, as músicas e com o testemunho deles. Irmãos, ali o Verizon Center estava lotado. Mas o que me chamou a atenção, eu e da Margarete, eu fiquei mais à vontade, é que ele pediu todos os meninos que eram do high school levantassem a mão. Tinha bastante high schooler lá. Mas quando ele pediu quem não era high school ali, ou do high school para frente, mas as mãos estavam em pé. E eu olhei, eu não era o único com cabelo branco. Tinha muita gente lá, mas muito adulto. E eu fiquei impressionado de ver como realmente tantas pessoas estavam ali para ouvir uma música diferente do nosso tempo. Essa coisa aí começou nos anos 60, rock and roll, e hoje tem o Christian rock, e mais outras músicas que vão sendo introduzidas, mas o problema não é tanto o ritmo, mas é a letra e a vida de quem está cantando. Se o testemunho é bom, se a vida realmente fala do que está se pregando através da música, então vale a pena. Irmãos, eu fiquei impressionado, tanto com a banda que já tinha ouvido lá em Vitória, como ontem. Principalmente o testemunho da primeira banda. Um testemunho belíssimo. E cada um tivemos a oportunidade, porque nós fomos como convidados especiais, então recebemos uma pulseira, purple, aqui, né? Colocamos. E fomos lá para ouvir a entrevista com eles, né? Perguntas e respostas. Depois tivemos a oportunidade de tirar uma foto com cada um lá com o grupo.
Então, meus irmãos, estou eu lá, ali junto com o Third Day. Já pensou? Que maravilha, né? E cada um tirou uma foto, massa. A Rosana ficou tão encantada, ficou dura, não sabe, é uma assim. Mas nós ficamos realmente muito felizes com a oportunidade que Deus deu aos nossos jovens para ir ouvir outros jovens e aprender também muita coisa que nós aprendemos ontem. Então, eu gostaria de compartilhar isso com a igreja, porque foi realmente uma grande oportunidade. Eu, quando recebi o convite deles, eu logo pensei na minha banda aqui. Eu disse, olha, eu vou, mas eu tenho que levar essa banda junto. E graças a Deus ele respondeu. Eu cheguei lá, estavam lá, pacotinho aqui, o rapaz falou, quem é o senhor? Eu sou o pastor Ebenezer, me dá a sua identidade. Dei a identidade, ele olhou, espera aí, foi lá e trouxe o pacotinho com as fitinhas e tudo. Que maravilha, tá tudo pronto. Deus é bom, né? Ele dá tudo sem a gente pedir e muito mais ainda. Mas esta semana também tivemos um outro lado saudoso. Nós tivemos participando do culto em memória do pastor John Hawkins. Estava ali o Nicholas, Eucilene, estava lá também, claro, são os netos, né? Jonathan, Ana Lúcia, e estiveram lá a Judy, o Davi, o Jonathan, eu e o Jerry. Eu não sei se mais alguém da igreja estava lá e eu não vi, mas estes irmãos foram lá ao culto em memória, representando a nossa igreja, estavam ali. E foi muito bom passar uns slides do trabalho dele, da vida dele lá no Amazonas. O rapaz cantou uma música muito linda aquele dia também. A Ana Lúcia tocou um hino lá, maravilhoso lá. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões neste lindo país, que Jesus foi ao céu preparar, né? Então, nós ficamos muito felizes de participar daquele momento ali, tão bom, com tanta gente na igreja, na Pleasantville Baptist Church, ali na 20. Em Arlington. Então, eu gostaria neste momento de compartilhar aqui alguns minutos com os irmãos a palavra de Deus. Domingo passado nós estávamos falando sobre gigante ou gafanhoto. Como é que você se sente? Como você se sentiria diante de Deus? Um gigante ou um gafanhoto? Mas eu também estava falando sobre a visão que nós temos, não somente sentir-se, mas como que as pessoas olham você, ou como que você se sente ao olhar as pessoas. Quando você vê e está diante de um problema e uma dificuldade, você se sente como um gafanhoto ou como um gigante? Há pessoas que se sentem menos ainda do que um gafanhoto. Um pastor disse para mim, antes de ser convertido, realmente eu me sentia subtrato de pó de mico. Um professor de lógica, perguntou aos seus estudantes assim, que escrevessem ali uma definição do que era nada. Aí cada um escreveu uma definição. Mas a definição mais curiosa que ele recebeu foi assim: professor, o senhor não me engana. Definir nada é muito fácil. Nada é uma faca sem cabo cuja lâmina se perdeu. Realmente nada, não ficou nada. Mas como é que você se sente? Nada, como nós costumamos dizer na gíria, ou mesmo num linguajar muito íntimo assim, mais baixo do que solado de minhoca? Será que é assim que você se sente diante dos problemas? Bem, diz a palavra de Deus que Josué, que estava conduzindo o povo à terra prometida, eles haviam chegado num deserto chamado deserto de Cádiz, ou Barneia, e aquele lugar chamava lugar consagrado, mas ali naquela área haviam passado eles por alguns problemas já, muitas coisas haviam passado por ali, e eis que de repente eles voltam àquele lugar, como que uma antessala para entrar, possuir, receber a herança que o Senhor havia prometido à terra. A terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. Mas Deus chamou Josué e disse: mande 12 espias. Eu quero que eles vão lá dar uma olhadinha na terra.
e voltem e dê um relatório ao povo. Deus sim queria que eles voltassem e dissessem: olha, nós vimos a terra, realmente mana leite e mel. Foi o que disseram, realmente é maravilhosa. E eles trouxeram um cacho de uva, 2 homens carregando um cacho de uva. A terra é maravilhosa. Quando Deus dá alguma coisa para a gente, é assim, é sempre tudo maravilhoso. Deus não fecha a mão, Deus não toca piano com a mão fechada. Deus não lhe dá somente um vitrozinho, ele diz: eu abrirei as janelas dos céus. Deus, quando nos dá as bênçãos, são bênçãos em abundância, em profusão. Portanto, nós não temos que ficar preocupados. Não temos que pensar que o nosso Deus, e cantamos hoje, o nosso Deus é grande, o nosso Deus é assim. Ele é realmente maravilhoso. E foram os 12 espias. Chegaram lá na terra e começaram a olhar. Viram uns gigantes por aí. Viram ali os cananeus, os amorreus, os heveus, tudo quanto era reus estavam por ali. E eles voltaram com um relatório. Mas que relatório desastroso. Chegaram diante de Josué. Josué chamou o pessoal todo: vamos ouvir o relatório, pessoal, todo mundo ali. E de repente, então, diz a palavra de Deus, que 10 homens, os melhores que ele havia enviado, gente fina, gente educada, líder, extraordinários, 10 deles voltaram e disseram: olha, a terra é boa, mas nós vimos ali gigantes. E olha a expressão que eles usaram. Veja o que foi que eles disseram aqui, versículo 28, diz aqui: contudo, o povo que habita nessa terra, 13, 28, é poderoso, as cidades são fortificadas e muitos grandes, nós vimos ali os filhos de Anak. E mais adiante, eles disseram aqui, versículo 33, olha aí o versículo 33, também vimos ali Nefilins, isto é, os filhos de Anak, os gigantes, que são descendentes deles. Éramos aos nossos olhos como os gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Eles se sentiram como gafanhotos. Nós olhamos aquele pessoal tão grande, tão poderoso, aquela cidade toda fortificada, nós não sentimos um Zé Ninguém, um pé de chinelo, nós não sentimos nada, nós somos só um gafanhoto, nada mais. Mas haviam 2 entre os 12, um chamava Josué, o outro Caleb, Josué e Caleb. E então eles disseram a Moisés, Moisés havia enviado a eles, Moisés havia dito: olha, vocês vão. E Josué então e Caleb ficam de pé e dizem: não, pessoal, vamos conquistar a terra. O Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, nós seremos vitoriosos, nós vamos derrotar esses gigantes, nós vamos possuir a terra, não vamos ficar com medo, não vamos fracassar, não vamos voltar. Lembrem-se do Egito, sofremos no Egito. Estávamos lá como escravos, agora Deus nos prometeu esta terra, Ele nunca falhou, Ele nos mandou carne para comer quando estávamos com fome no deserto, Ele nos deu água para beber quando todo mundo estava sedento, quando faltou a nossa roupa, Deus providenciou, Deus nunca nos abandonou. Vamos adiante, vamos entrar, vamos conquistar. 2 homens apenas sentiram que podiam enfrentar o problema e a adversidade, enquanto 10 estavam dizendo: não, você não pode. Muitas vezes você está cercado de pessoas assim, pessoas que olham para você e dizem: você não pode, você não vai conseguir, você não vai adiante, você não vai alcançar esta bênção. Mas lembre-se do testemunho desses 2 grandes homens de Deus. Podemos ser. E podemos não pela nossa força, mas pela força do Senhor. Podemos não porque temos recursos, mas porque o Senhor nos capacita para tanto. Como foi que o apóstolo Paulo enfrentou toda aquela situação no seu ministério? Porque a sua vida estava ali nas mãos de Deus. Era um homem de Deus. Como foi que Pedro enfrentou toda a situação no seu ministério? Todos os gigantes, toda a dificuldade. Porque aquele homem era um homem de Deus. Como foi que Lutero enfrentou todo o clero romano, trazendo as 99 teses e dizendo: o homem é salvo pela graça de Deus e não pelas obras. Como que ele conseguiu? Ele só conseguiu porque o Senhor estava abençoando a sua vida.
Não há vitória quando nós não confiamos no Senhor. Não há vitória quando nós não colocamos Deus em nossa vida em primeiro lugar. E esta foi a razão. E então Josué e Caleb disseram: gente, vamos conquistar a terra. Nós vamos conseguir. Irmãos, eu disse o primeiro ponto domingo passado. Lembram-se? Toda conclusão